tarde a todos, boa tarde aos que estão acompanhando pela internet. Nós vamos hoje encerrar o ciclo O Barroquismo no Brasileiro com a palestra da professora Denise Maurano. A professora Denise vai falar sobre a arte e a alma brasileira do ponto de vista da psicanálise. Ela é professora titular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, atuando no curso de Direito e no programa de pós-graduação de Memória Social. Tem mestrado e doutorado em Filosofia pela Universidade de Paris 12 e PUC do Rio de Janeiro. Pós-doutorado em Letras, também na PUC do Rio de Janeiro, e pós-doutorado em Psicanálise pela Universidade de Nice. Psicanalista, é membro da Associação Corpo Freudiano, Universidade, Escola de Psicanálise, Seção Rio. É autora de vários livros e vários artigos, e coordenou e organizou algumas publicações, dentre elas a Agenda da Psicanálise e Circulação Psicanalítica. Desde 2003, é editora-chefe do periódico eletrônico multidisciplinar Psicanálise Barroco em Revista. Professora Denise, por favor, dá a palavra. Bom, boa tarde. É com muita alegria que eu estou aqui hoje. E eu quero agradecer a essa casa, a Academia Brasileira de Letras, pelo convite para estar aqui, e muito especialmente ao Merval Pereira, que teve a iniciativa de propor esse ciclo de conferências sobre o barroquismo brasileiro. Quero agradecer também ao meu amigo Jorge Maranhão, que, tocado pela minha pesquisa, se lembrou do meu trabalho e sugeriu esse convite. Aos muitos alunos e colegas que me acompanharam em minha trajetória de pesquisa sobre esse tema do barroco, tanto na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde ela começou, quanto no programa de pós-graduação em Memória Social da Unirio. Quanto ainda agradecer à Associação Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise, da qual sou membro. E ainda a todos que me assistem agora. Bom, essa conferência, A Arte e a Alma Barroca Brasileira, é um dos desdobramentos de um livro meu intitulado Torções, a Psicanálise, o Barroco e o Brasil, lançado pela CRV em 2011, no qual eu tenho a honra de ser prefaciada pelo meu querido Sérgio Paulo Rouanet, que é membro dessa casa. O seu subtítulo, O Barroco à Luz da Psicanálise, indica a lente que eu utilizei para enfocar esse estudo do barroco brasileiro. Mas, afinal, em que o barroco poderia interessar a psicanálise? E vice-versa, o que uma psicanalista teria a dizer sobre a arte barroca? Em que ela interessaria essa arte a transmissão da psicanálise? Será que podemos usar o barroco como alavanca metodológica para entendermos algo da alma brasileira e mesmo do acolhimento da psicanálise no Brasil? Ou ainda, a questão que me foi lançada pelo Maranhão, quando ele aqui esteve, em que medida as torções e contorções barroquistas de nossa alma distorcem nossas condutas sociais? Como vocês podem ver, as questões são muitas e a abordagem de cada uma delas nos leva aos desdobramentos de outras, num movimento em espiral que, pelo visto, se dirige ao infinito. A tonteira daí decorrente é inevitável, e quando giramos em torções, podemos obter uma queda ou uma dança. Pois bem, eis aqui a minha proposta. Convido-os a uma dança que implica um acolhimento particular na forma de lidar com o saber relançado a cada novo passo e que não sutura o espaço vazio que o salto contorna.
saber, portanto, sempre insuficiente para satisfazer a sedução da significação, mas que insiste, candidatando ideias que espero que vos sirvam não apenas para ilustrar algum conhecimento, mas, sobretudo, para provocar em vocês uma dimensão de experiência. Cheguei ao barroco pela psicanálise. Esse ofício não é regulamentado pelo MEC ou por títulos acadêmicos. Normas e técnicas não são a sua tônica. A clínica extrapola os limites da teoria. O que faz o rigor desse trabalho é a ética que o sustenta. Nele vale o método, os princípios, muito mais do que qualquer regra de conduta profissional ou qualquer conhecimento que um analista possa acumular academicamente. Sustentar a função de analista exige que estejamos imbuídos da ética da psicanálise, não como um projeto intelectual ou disciplinar ou moral, mas na carne viva do processo de análise pessoal, que é a via principal de onde pode advir um psicanalista. É no divã e não na academia que um psicanalista encontra o fundamento de sua formação, que tem a particularidade de ser uma formação permanente, que não se fecha com um diploma. Por isso, a psicanálise não é regulamentável, o que nos exige ainda mais rigor. Percebi, então, o quão fundamental era tentar explicitar algo dessa ética. E foi nesse trajeto que eu encontrei o barroco, tomado não propriamente como o estilo de um tempo datado, mas como um modo de orientação, de sensibilidade. Daí a expressão alma barroca, tal como veremos mais adiante. A psicanálise, situada entre a ciência e a arte, se orienta paradoxalmente pela paradoxalidade barroca. Mas, até eu chegar aí, houve um trajeto que eu vou lhes contar qual foi. Se para um analista, diferentemente do psicólogo, não se trata de agir para doutrinar, educar, sugerir ou disciplinar, então o que deve orientar a ação de um analista quando ele intervém? Em Nau do Desejo, o percurso da ética de Freud a Lacan, um primeiro livro meu, eu abordei isso. Pensar sobre o que você visa com a ação que empreende é fazer uma reflexão ética. Nas éticas filosóficas, a ação visa sempre um ideal a ser atingido. Ideal de prudência, ideal de altruísmo, ideal de funcionalidade, não importa qual seja, mas é esse ideal que deve dirigir a ação. A particularidade da experiência psicanalítica é justamente não se orientar pelo ideal, mas confrontar a impotência do ideal para sustentar a existência. O ideal não dá conta de sustentar a existência. Trata-se de uma ética da precariedade, que se endereça ao real. Mas isso não é nada simples, porque, afinal de contas, o que é se orientar pelo limite do real? E, afinal, o que é o real? Então, Lacan, psicanalista francês, seguindo Kant, responde: é o impossível. Dele, só temos interpretações. Indica o limite do que podemos saber. Trata-se, então, do trabalho de favorecer que se caia na real. Expressão que ainda tem o mérito de colocar real no feminino. Indicando, indicando, talvez, uma relação à natureza pura, em último termo, intangível para nós, sujeitos da linguagem. Acolher essa dimensão do impossível
lidar com a enigmática medida entre nossos limites e possibilidades é empreitada nada fácil. Além do que, para se cair na real, sem se esborrachar, é preciso que essa queda seja amortecida. Já podemos ver aí prenúncios da aproximação da psicanálise ao barroco, já que este se impõe como uma expressão de questionamento do ideal clássico. A beleza das torções das esculturas de Aleijadinho diferem em muito da beleza de uma Vênus de Milo. Mas vamos com calma em nossas aproximações. Se o início de uma psicanálise se dá com a produção de sentidos na expectativa de conhecermos a nós mesmos, seu encaminhamento promove um esgarçamento, revelando, em última instância, a insuficiência de qualquer significação que pretenda dar conta da existência, dado que esta é muito mais ampla do que quer que seja que tente abarcá-la. Em último termo, uma análise bem conduzida favorece a queda do herói inflado de sentido que fizemos de nós mesmos para o melhor e para o pior, e que tentamos sustentar a qualquer custo. Ultrapassar a mitificação narcísica que restringe o nosso circuito de mobilidade e acolher a vida na banalidade de nossa condição humana para experimentá-la com tudo que ela abriga, isso é trágico. Mas a tragédia aqui referida não é a que nos conduz a uma poça de sangue, mas a que deu origem a um modo de expressão em arte manifestado no surgimento do teatro enquanto teatro trágico grego, onde a vida era exposta e celebrada em todas as suas nuances, paixões, incesto, parricídio. A condição humana é abordada na arte trágica na dinâmica do paradoxo que divide o sujeito entre vida e morte, alegria e sofrimento, prazer e dor, luz e escuridão. A ética da psicanálise encontra, então, na estética trágica, meios que lhe permitem uma certa visibilidade, dado a afinidade estrutural presente na maneira que abordam a condição humana. Esta ideia eu a desenvolvi em A Face Oculta do Amor, a tragédia à luz da psicanálise, lançado pela editora Imago há algum tempo atrás. O que a tragédia vem nos lembrar é que não estamos no mundo como um peixe dentro d'água. Nossos instintos nos abandonaram, somos sujeitos da linguagem, precisamos aprender tudo. O bebê humano sabe menos que qualquer tartaruguinha que acabou de nascer e já sabe se orientar na praia. Mas uma coisa é certa, a natureza, na sua dimensão mais atroz, que é a selvageria, permanece em nós, em todos nós. E a nossa questão é o que fazer com isso, o que fazermos com o fato de sermos tão bárbaros quanto civilizados. Os gregos antigos, ao inventarem o teatro, o que se deu em concomitância com a organização da vida na polis e com a constituição do direito, colocaram em cena o trágico, arranjaram um jeito de acolher a dimensão atroz da vida sem sucumbir, sem precisar recalcá-la. Assim, ao invés de meramente recalcarem o bárbaro para constituir a cidade, deram-lhe expressão artística. Não se esquivaram da dor e, com isso, fortaleceram-se. Mas, para conseguirem essa proeza,
como Nietzsche bem o ressalta no Nascimento da Tragédia, transfiguraram o horror através da música e da beleza. E ainda jogaram com a comédia, que comparecia no final da tragédia. Ao final, resta mesmo é rir. Parece-nos que o artifício de certas estéticas inspiradas na arte trágica, o que é o caso do barroco, como veremos, nos propiciam estratégias para o difícil enfrentamento do que se situa nesse campo impactante da confrontação do homem com a sua finitude, suas faltas, seu não-senso. Este campo indica a existência de um mais além do universo fálico, sempre referido à plena potência vital, à retidão, à virilidade. Este mais além visado articula-se à noção psicanalítica de feminino e ao gozo que lhe é próprio e que é diferente do masculino. Nele, o que se afirma não é o si mesmo, mas a entrega, a comunhão com o todo e o êxtase advindo dessa entrega. Este gozo feminino, mas do qual homens e mulheres podem participar, porque aí não se trata de gênero, mas de posição, se avizinha, segundo Lacan, psicanalista francês, do gozo místico, atribuído a Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz e tantos outros, figurados em inúmeras obras barrocas que insistem em indicar a presença de um mais além daquilo que está sendo revelado na obra. Ascensões, olhinhos de anjos revirados olhando para outra cena, espelhos, portas, janelas, reviramentos em trompe-l'œil, infinitizando espaços, comparecem como características do que se configura como obra barroca. Eu tinha trazido umas imagens, mas como eu não avisei, aí não tem como a gente mostrar para vocês. Mas, de repente, a gente disponibiliza de uma outra maneira. E foi por esse viés, pela perspectiva dessa torção do gozo, que a estética barroca, qualificada como feminina por excelência e caracteristicamente trágica, veio a interessar-nos, inclusive naquilo que ela tem a nos ensinar não só sobre a ética da psicanálise, mas também sobre o trato com a civilidade. Como sabemos, tradicionalmente, o barroquismo refere-se a uma manifestação artística do final do século XVI, século XVII, e vai, em certos países, até o século XVIII. Tal manifestação se exacerba como efeito do declínio dos princípios de universalidade e do dogmatismo racional atribuído à estética clássica. A conquista dos mares, a descoberta das Américas, apresentando o mundo novo, reconfigurando gostos, paisagens, culturas, incita um novo modo de se colocar no mundo e, portanto, de expressá-lo através da arte. Será Wölfflin, em 1888, que pela primeira vez afirmará em seu livro Renascimento e Barroco que a arte barroca não é uma decadência do estilo clássico, mas sim um outro estilo com características próprias e irredutíveis. Assim, o barroco, considerado por alguns como arte do grotesco, lugar do erro, compatível inclusive com uma das acepções dessa palavra como pérola irregular, né, imperfeita, ganha com Wölfflin um status dignificante no campo da arte. Nessa perspectiva, o barroco não é o torcido no sentido do errado. Ao meu ver, as torções que promove e que o promovem decorrem de um certo olhar
que se afirma para ver e experimentar o mundo e a existência mais além do imperativo da regulação racional clássica. O barroco não é uma desorganização, mas uma organização outra, que exige um entendimento outro, que não o norteado pela linearidade, equilíbrio, fechamento de sentido. Isso até parece a discussão das relações da consciência com o inconsciente freudiano, onde este último, de forma alguma, pode ser abordado como avesso da consciência, mas sim como uma instância que tem suas leis próprias de funcionamento. Quando Copérnico lança um golpe decisivo ao pensamento humanista, revelando que a Terra não é o centro do universo e, portanto, descentrando o homem da condição de criação mais importante de Deus, trazendo, por consequência, o embate entre a fé de um lado e o ceticismo e a luta pelos bens materiais de outro, coube à Igreja reagir a Copérnico e à revolta religiosa dos protestantes. Estabeleceu-se uma articulação entre a Igreja e o poder, sobretudo, do absolutismo monárquico. Com isso, tentam salvar a ordem constituída e buscam na arte os meios de persuasão necessários para fazê-lo. Uma arte que contempla, que conclama a contemplação, não lhes servia nesse momento lá. Era preciso afetar, persuadir, por isso era preciso outra arte. Tornando-se, então, fundamental encontrar uma arte que pudesse ser usada para a propagação do catolicismo ou do poder real, ou mesmo da ascensão burguesa, conforme o caso, é que o barroco foi convocado a cumprir essa função. Isso se dá simultaneamente ao desenvolvimento do movimento mercantilista, que traz a revolução comercial, donde origina-se a ascensão do capitalismo, o apelo à riqueza e toda a problemática por ele implicada. Portanto, é desse fundo turbulento de profundas mudanças, contestações e reações que emerge e se dissemina a expressão barroca, confrontando o homem com a impossibilidade do asseguramento e com o risco sempre presente de aniquilação. Eugênio Dors, um dos estudiosos do barroco, indica um novo caminho na abordagem do barroco. Ele teve o mérito de fortalecer as bases de uma explicação estrutural da noção de barroco. Para ele, a dimensão temporal do barroco se secundariza, como mencionei acima, em proveito da averiguação de oposições entre o barroquismo e o classicismo, que serviriam para designar, na verdade, dois modos de orientação do psiquismo. O classicismo seria um feito da civilização fundado sobre a ordem e a disciplina, produzido pelo equilíbrio apolíneo e estaria do lado do que se designa por ânimos, em referência ao universo masculino. Em contraposição, o barroco seria uma representação da vida, uma reapresentação da vida selvagem e do paraíso natural, e se identificaria ao feminino, a ânima. Entre eles estaria sempre presente tanto uma oposição natural quanto uma aliança conjugal. A aliança conjugal é sempre conflitiva, né? Na melhor das hipóteses.
Para caracterizar essa oposição, Dawes serve-se ainda de outras metáforas, como cosmos e caos, caminho e floresta, homem civilizado e homem selvagem. Porém, ele ressalta, e gostaria de sublinhar isso, que a nossa barbárie profunda seria a garantia da nossa civilização. Interessante isso, não? Curiosamente, valendo-se da expressão de Goethe, o eterno feminino, defende que esta pode traduzir uma categoria constante do espírito presente também na mística e na democracia. Vejam só, a democracia vista como feminina, talvez em função de indicar um lugar de acolhimento da diferença. O barroco funciona, a seu ver, como a voz do inconsciente que protesta contra a ditadura da racionalidade consciente. Como Freud já o havia indicado, a consciência não é a dona da casa do psiquismo, como parece. Frente à inspiração racional clássica, o barroco comparece com uma inspiração musical e de abundância. Volta-se não para as formas que pesam, mas para as que voam, denotando a extrema fecundidade, denotando a extrema fecundidade para a civilização da manutenção do conflito entre esses dois modos de orientação do psiquismo. Mas é verdade que, pelo fato do barroco, por seu poder de encantamento, conter em si uma feminilidade fatal, ele é tão amado quanto temido. Não é estranho à loucura e nem aos apelos incontidos das forças da vida, mas é pela via mesma dos riscos da expansão da vida que a morte encontra lugar de acolhimento e de exibição. Aliás, o que se apresenta como estranho será mesmo polo de atração para toda a temática do barroco. Na comparação entre uma obra clássica e uma obra barroca, podemos destacar algumas dicotomias do ponto de vista formal. Por exemplo, as regras da simetria e da proporcionalidade clássicas se opõem à descentração nas composições e à marcada presença do exagero, e ainda certas distorções na perspectiva, né? Colocando em ação o vigor do movimento que, frente ao vertical e horizontal, privilegia a diagonal. A obra apresenta-se aqui não como produção, não como uma reprodução da realidade, como pretendia a obra clássica, mas como exploração da expressão, dissolvendo a concretude. A ilusão de ótica tem a sua presença marcada tanto na pintura como nas artes plásticas. A luz na pintura deixa de ser absoluta, pretendendo tudo dar a ver, e constitui-se, no barroco, como luz focal, na tarefa de impressionar, conduzir a visão. Os fundos apresentam-se aí turbulentos, revelando o contexto conturbado de toda a tematização. E, sobretudo, a obra não apresenta-se mais como resposta, com o seu sentido fechado, mas apresenta-se como enigma, obra aberta. Na literatura, fica evidente o quanto esta serve-se de temas contraditórios, de uma percepção sensorial da realidade, do paradoxo,
do uso das metáforas, da incidência de inúmeras figuras de linguagem que expressam uma visão conflituosa do mundo. Estamos aí a léguas de distância do mundo tomado como idealmente pautado na racionalidade da consciência. Bom, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas e a arte alma barroca brasileira? Creio que, se me escutaram com atenção, devem ter identificado o nosso modo barroco de operar em todo o exposto acima. Mas vamos focalizar isso melhor. Bom, deixa eu beber uma aguinha aqui, senão eu seco. As comemorações dos 500 anos do Brasil, iniciadas com a exposição Brasil Barroco entre o céu e a terra no Museu do Petit Palais, em Paris, no ano 2000, trouxeram o reconhecimento efetivo da inscrição do Brasil no campo das artes civilizadas. O trabalho apurado de uma equipe de pesquisadores franceses e brasileiros conseguiu fazer um levantamento primoroso do barroco brasileiro, que terminou por explicitar para o mundo o que já era evidente para os observadores atentos: o papel do reconhecido historiador da arte, Germain Bazin, foi crucial nesta empreitada. Até então, o Brasil, não raro apreciado por sua música, por suas manifestações de arte naif, arte ingênua, era considerado, em sua produção barroca, como um reprodutor tardio do barroco europeu, mais especificamente português e espanhol. A partir daí, a arte barroca brasileira passou a ter uma acolhida que jamais lhe tinha sido conferida até então. O barroco brasileiro correu o mundo, passando primeiro pelo Museu Guggenheim, em Nova York, e em seguida cruzando o mar rumo à Europa. Entretanto, a questão do barroquismo brasileiro, tema desse ciclo, no sentido de marcar o caráter particular dessa cultura, já tinha sido abordada por alguns teóricos. Desde o seu pertencimento a um caráter latino mais amplo, ou mesmo ibérico e americano, como encontramos na obra de Irlem Marchiamp ou de Lezama Lima, até uma perspectiva mais focal, como a empreendida por Afonso Ávila, Afonso Romano Santana, entre outros. Pelo visto, eis aí o nosso estilo enquanto brasileiros. Efetivamente, não somos propriamente clássicos e menos ainda caracterizados pela primazia do pensamento cartesiano. Por essa via, podemos reconhecer o Brasil, a cultura brasileira, como muito mais próxima do barroco e dessa metáfora do feminino que nós destacamos. Obviamente que nos muitos Brasis que aqui convivem, participamos também do cartesianismo, mas nosso modo de entender o mundo e reagir a ele vai mais além. Não raro, misturamos o que não se pode misturar e obtemos com isso alguns problemas, mas também belos efeitos em nossas produções, tanto artísticas quanto culturais amplo senso. Cabe-nos, então, entendermos um pouco mais o que vem a ser a expressão barroca em nós. Cabe pensarmos o que ela demarca, dado a facilidade com que se expandiu em nosso país e que consequências isso nos trouxe e ainda nos traz, que caminhos facilita e que outros dificulta para nós. Mas será que muito do que julgamos desordem, erro no nosso jeito brasileiro de funcionar não corresponde, na verdade, a um outro modo de ordenação que ainda precisamos aprender a melhor situar, reconhecer seu valor
e extrair disso tudo o que foi possível para o nosso favorecimento? Nosso barroquismo parece ser tanto o que fascina quanto o que perturba os estrangeiros clássicos que nos visitam. Charles de Gaulle, em visita ao Brasil, disse que não somos um país sério. Talvez melhor seria ele dizer que não somos um país clássico. Porém, se a sério se opõe risonho, podemos então concordar com de Gaulle. Na verdade, somos um país de riso frouxo. Darcy Ribeiro dizia que o Brasil tem que ensinar o mundo a rir mais. Riso que se apresenta, malgrado todas as nossas dificuldades, muitas delas, creio eu, não decorrentes apenas de nosso barroquismo, mas do estágio no qual nos encontramos em nosso processo civilizatório. 500 anos é muito pouco. Temos muito o que crescer, até porque reconhecemos pouco a cultura que aqui já vigorava antes do descobrimento. Nosso caráter lúdico não pode ser desmerecido. Ele não denega a dimensão do luto cultural do qual fala Benjamin em sua análise do drama barroco, situado num contexto absolutamente diferente do nosso. Em nosso caso, trata-se da criação de uma nova cultura que guarda um luto experimentado pelos índios e pelos negros na colonização, na tensão histórica que se instalou, onde esta nova cultura, em vez de acumular elementos díspares, como no barroco europeu, os combina de maneira tensa, conjugando motivos da teocracia hispânica com emblemas da teologia autóctone das culturas negras e indígenas. Vale ressaltar, como exemplo, a igreja barroca de Santa Efigênia em Ouro Preto, que agrega, além de um Papa negro, santos que são a expressão das divindades cultuadas no candomblé e ainda colunas ornadas com búzios. Nessa capacidade de conjugação está a força da nossa mestiçagem. Não nos satisfazemos com o acumular, conjugamos das maneiras mais inesperadas possíveis. Nosso conservadorismo não descarta uma forma de modernidade permanente, dando origem a uma modernidade outra, muito menos marcada pela inspiração progressista. Avança, espero eu, zigue-zagueando. E creio que podemos pensar que não é à toa que até o conservadorismo que venceu nas últimas eleições só obteve esse resultado porque se vestiu de novo transformador. Somos fascinados pelo movimento. Se focalizarmos agora, mais especificamente, a importância do barroco para o Brasil, poderemos ver com Afonso Ávila a operação de ruptura que a dimensão da tropicalidade insere na maneira de apreensão do real e de representação do mundo. Vê surgir, no caso brasileiro, uma espécie de nova consciência cósmica, na qual a sensibilidade foi impactada pela surpresa permanente da paisagem. Cita o exemplo maior de Aleijadinho, que busca na natureza bruta e imediata o material com que se expressar. Seria o patos, o espanto resultante do intenso processo de mestiçagem, uma das razões da exuberância e genialidade desse artista maior. Convicção também partilhada por Mário de Andrade. Essa mesma exuberância é também notória no verso seiscentista de Gregório de Matos,
No caráter do poeta baiano, o homem europeu já se encontra totalmente assimilado a um contexto que tem a presença maciça da cultura negra e suas contingências autóctones saídas de nossas raízes. Somos tocados por uma urgência comunicativa que comporta um caráter lúdico que se alia à dimensão musical e até mesmo uma dimensão musical que está presente até mesmo na nossa língua. Ou seja, nossa ludicidade é frequentemente a maneira caricata, humorada, que encontramos para sustentar uma ótica crítica que também comparece ativamente em nossa cultura. Nosso jogo ao nosso modo, jogo da verdade. E verdade é coisa séria. Mas temos uma maneira própria de problematizar a questão da verdade. Parece que o barroco, na sua forma própria de fazer o manejo da questão da verdade, sublinha desde sempre a dimensão obscura, enigmática, da relação do homem com o saber sobre a verdade. O furo aí existente não é abordado como contingente, mas inerente à condição humana, e resta ser contornado. E, para isso, a arte tem lugar especial. Se no mundo nosso país veio a fazer-se prioritariamente reconhecido, sobretudo por sua música, seu futebol e carnaval, isso efetivamente não é ocasional. E se há quem julgue que tal reconhecimento é demeritório, isso se dá por conta de um crivo de valores que toma o modelo clássico como o ideal de funcionamento. Mas esse é apenas um crivo, não necessariamente o melhor. A vocação ao jogo lúdico, a improvisação, o jeitinho para resolver ou suspender pendências, parece ser a marca registrada do que se passa nesse país. Eu diria que isso se dá para o seu melhor e para o seu pior. Traz bônus e ônus para a nossa cultura. Se isso nos traz prejuízos, isso também parece favorecer certos canais de facilitação que aguçam a nossa criatividade e capacidade de improvisação, via por onde, nas soluções que encontramos, frequentemente valores antinômicos são afirmados sem exclusão. Assim como fronteiras entre a ilusão e a realidade, não raro apresentam-se permeáveis, bem como os campos do profano e do sagrado são paradoxalmente acolhidos. Creio que a exuberância do barroco acabou por cunhar a marca da relação de um povo com a cultura que o constituiu e que foi constituída por ele, trazendo consequências para a própria maneira pela qual a psicanálise entrou e foi assimilada nesse país. Essa orgia da aparência, essa exuberância visual que caracteriza o barroco, e como diz Maffezoli, caracteriza o Brasil. Interessante, né? Eu coloquei Brasil como barroco no lugar, né? E caracteriza o Brasil, como diz o Maffezoli, como laboratório da pós-modernidade, nos aproxima do saber trágico sobre o vazio que o véu da beleza barroca encobre e, ao mesmo tempo, deixa ver. Nele, a visão ordenada e autoritária da vida, tão cara ao Renascimento, é convocada a traduzir-se nas curvas da natureza humana e a incorporar sua selvageria, dando-lhe forma bela. Mas esta natureza, que é indomada,
só pode não ser nefasta se expressa com o menor dano possível. E a arte serve a isso. Nesse sentido, a arte é medida de segurança pública. Tal como formulei junto com Beth Fuchs, num artigo que publicamos no jornal O Globo no final do ano passado. Promover meios para incitar a criação, a sublimação, significa trabalhar a fundo para o processo de humanização e, portanto, de civilização. Valorizar o que marca a nossa diferença para com o mundo selvagem, sem deixar de levá-lo em conta. Contar com o mundo real e não com o mundo ideal, que pensa que a maldade seria coisa de uns poucos depravados. A natureza humana, tão bem percebida e descrita pelos poetas e escritores e analisada por Freud, é indomável. A construção da civilidade não se dá pela mutilação de um dos aspectos da nossa condição humana. Por essa perspectiva, a polis não é abordada como um lugar ideal, maniqueisticamente dividido entre seres bons e maus, voltado para políticas que vislumbram o extermínio ou a domesticação do mal, sobretudo utilizando intervenções meramente repressivas e disciplinares. Tais políticas se situam num contexto no qual a expressão enxugar gelo é realmente bem adequada, pois expressa o que se consegue com isso. A complexidade dos valores que se exprimem no que se toma como bem ou como mal excede em muito a nossa capacidade normativa de estabelecer categorias. Nossa questão aqui é: será que é mais efetivo tentarmos adequar o mundo em que vivemos às normas ideais que pautam nossas políticas públicas para abordar segurança, educação ou o que quer que seja? Ou precisamos cair na real e revermos nossas normas ideais, propondo intervenções criativas que tomem em conta a vida como ela é? É claro que os ideais são norteadores indispensáveis, e o imperativo das pulsões que demandam satisfação tem que encontrar um tratamento civilizatório. Os poetas nos alertaram que a vida deve ser abordada com uma prudente miopia, mas a recusa a percebermos a proximidade entre o bárbaro e o civilizado, no que diz respeito ao humano, não tem absolutamente promovido nosso desenvolvimento civilizatório. Muito pelo contrário, ficamos sempre completamente vulneráveis, como que surpresos diante da atrocidade, dado que há nela algo que insistimos em não querermos reconhecer. Ver no ato criminoso o bestial, o inumano, e julgá-lo como o extramundo é colocar-se como alvo fácil, radicado no não querer saber do estranho familiar, das Heimlich, meu parco alemão, que intitula um dos brilhantes ensaios de Freud, O Estranho. Creio podermos dizer que nesse nosso Brasil, se a elite política deixar, via a força de nosso barroquismo, com soluções criativas, a selvageria tem todas as condições de, na medida do possível, ser transfigurada em arte e beleza. Esse barroco que inventou esse país recicla-se incessantemente no que aqui se produz, traçando conexões de Aleijadinho a Niemeyer, de Gregório de Matos a Caetano Veloso, do Padre Antônio Vieira a Guimarães Rosa, matizadas por um fundo musical barrocamente entoado por Villa-Lobos e muitos outros, e que é apontado por modernistas críticos da brasilidade como Mário e Oswald de Andrade. Isto tudo sem falar do nosso carnaval, que, fazendo uma torção do sagrado ao profano,
faz entoar o Cântico dos Cânticos, que reúne na solenidade da alegria e da embriaguez o luxo da peculiar harmonia de cores, de corpos e de movimentos que, em puro desperdício, esbanjam a arte, a vitalidade e a força do nosso homo viator barroco, que usa o chão para levantar voo com o seu samba no pé, contagiando quem quer que chegue perto, e entoando, em alto e bom som, a sua crítica. Realmente, não é à toa que o barroco já foi até tema de escola de samba. Em 2004, na Estação Primeira da Mangueira, tendo como enredo de seu desfile a redescoberta da Estrada Real, essa escola trouxe para a avenida o altar de uma igreja barroca como carro alegórico de Deus, ao som de um samba que tem um verso que diz: o barroco emoldura o Brasil. Creio que a revalorização do nosso barroco foi um dos grandes méritos do conjunto de eventos que marcou as comemorações dos 500 anos da descoberta do Brasil. Penso que não se trata de superá-lo para ordenar de modo iluminista o que é o fundamento da nossa cultura, mas sim de promover meios para que esse outro modo de ordenação, que não é relativista, mas trágica, encontre espaço para fazer valer esse outro modo de entendimento, tal como Roberto Gomes, em Crítica da Razão Tupiniquim, sugere. Espero que esse país, mesmo em condições inóspitas, pelo abuso da sua elite política, pela corrupção, pela falácia, não perca seu entusiasmo e promova, com sua renovada festa barroca, a homeopatia da barbárie como via de fortalecimento da nossa civilidade. O que essa festa evidencia é a expressão de uma abordagem da natureza humana de onde a psicanálise extraiu sua concepção de sujeito e seu modo próprio de clinicá-lo. Trata-se, talvez, de clinicar barroquisticamente o Brasil. Muito obrigada. Muito obrigado, Denise. Eu acho que, durante esse ciclo, que ora se encerra, conseguimos, com as dificuldades naturais de quem se dispõe a debater aspectos subjetivos da cultura brasileira, fazer um balanço do legado que recebemos do movimento barroco, transposto para o nosso comportamento como povo. O que o escritor Jorge Maranhão chamou de barroquismo brasileiro se mantém enraizado na nossa cultura. O livro que baseou esse ciclo, que tem a coordenação geral da acadêmica Ana Maria Machado, está sendo lançado hoje, às 19 horas, na Livraria Travessa do Shopping Leblon. Abordamos as distorções brasileiras entre a teoria e a prática, o pensar e o agir, entre o código moral e a conduta social, o célebre caso do cidadão que combate a corrupção, mas dá uma gorjeta para o guarda da esquina não multá-lo, entre a lei e a observância da lei no cotidiano de nossa sociedade, num país em que existem leis que simplesmente não pegam. Uma transposição cultural desastrosa do barroco, segundo a tese de Jorge Maranhão. Mas podemos, como a professora Denise Morano mostrou agora, entender também a criatividade da nossa cultura, compreender mais profundamente as influências musicais, as festas como o Carnaval, o cinema de Glauber Rocha, lembrado aqui em outra palestra pelo Zoeni Ventura como um artista barroco genial, e o mais recente filme do acadêmico eleito Cacá Diegues, O Grande Circo Místico, que ele mesmo considera uma obra barroca. Para o professor Mário Guerreiro, que foi um dos palestrantes, o homem brasileiro herda alguns traços do estilo barroco: a extravagância, a profusão de curvas, irregularidade, incoerência. O Brasil é um país de mentalidade barroca,
constatou ele. É a velha disputa entre o Homo faber e o Homo ludens, tanto estudada. Certamente, ao lado positivo de nosso ser brasileiro, que tem menos frieza e mais exuberância. Nelson Rodrigues, nosso grande escritor marcado pela exuberância dos sentimentos, dizia que não há no mundo uma figura humana tão complexa, tão rica, tão potencializada como o brasileiro. O historiador Alberto da Corte Silva, também confrade aqui na Academia Brasileira de Letras, o maior especialista brasileiro em África, tem uma visão positiva das heranças ibéricas e africanas, uma troca permanente de culturas, costumes, de modos de viver, de valores, de gostos de um lado para o outro. O antropólogo Roberto da Mata resume o Brasil como múltiplo e rico, o país do carnaval e do feijão com arroz, da mistura e da fantasia, mas também do jeitinho que dribla a lei e da hierarquia velada pela cordialidade, dos valores democráticos que lutam para se instalar. Nossa brasilidade é um estilo, uma maneira particular de construir e perceber a realidade. A professora Denise Maurano acaba de fazer uma bela palestra sobre a influência do barroco na cultura brasileira, no que ela tem de melhor e de pior. Se a carnavalização atrasa o nosso desenvolvimento como sociedade, o carnaval em si é uma característica cultural importante no seu significado para além da festa. Quem se interessar mais pelo assunto, tem um vídeo no YouTube, Matriarcado em Pindorama, a presença feminina na cultura brasileira. Engraçado que nós hoje falamos sobre pindoramas, palmeiras e coisas desse tipo. A antropóloga Maria Laura Viveiros de Castro, aqui presente, para a minha alegria, analisa o carnaval como uma festa pública e urbana, por excelência, conclama os cidadãos a reivindicarem territórios para a folia, rua, avenida, passarela, pista, quadra, terreiro, praça, salão, palco, terraço, onde quer que se possa acender sua faísca. Ela nos lembra que o carnaval é também trabalho e arte, e destaca que a influência ibérica da noção do tempo teria permitido o surgimento de novas modalidades culturais no contato com os povos não europeus, um tempo que não era simples de adequação ao trabalho contínuo, mas um tempo de muita alternância entre trabalho e lazer, dança e labor, propiciado pela própria Igreja. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, nos brindou aqui com uma palestra sobre o juridiquês, esse idioma parecido com o português, salteado com termos em latim, que nos acostumamos a ouvir durante as transmissões dos julgamentos pela televisão. Herança ibérica do rebuscamento da linguagem para dar mais solenidade ao que se fala, mesmo quando o conteúdo não corresponde à complexidade sugerida. Jobim contou histórias deliciosas do seu tempo no Supremo e também na Constituinte, onde uma vírgula, uma palavra mal ou bem colocada, dependendo da intenção, pode mudar o sentido da decisão ou criar um mal-entendido que permite aos advogados um recurso a mais. Como tudo comporta visões diversas, o ex-presidente do STF criticou o televisionamento dos julgamentos, demonstrando que os votos ficaram mais longos, mas ressaltou a vantagem da transparência do processo decisório de nossa Corte e dos votos de cada ministro. O economista filósofo Eduardo Janetti vira do avesso o complexo de vira-lata de que nos falou Nelson Rodrigues, defendendo que não ter pedigree é um caminho civilizatório tão válido quanto os trilhados por sociedades tidas como exemplos de desenvolvimento. Afinal, pergunta Janetti, que mal há em ser vira-lata? O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, tornou realidade essa metáfora de Janetti quando se declarou mut, isto é, mestiço, ou vira-latas na acepção do nosso dia a dia. Como vemos, o tema comporta diversas visões e foi isso que buscamos apresentar nesse ciclo. Muito obrigado pela presença e pela audiência. Bom, eu tenho várias comunicações a fazer. O Seminário Brasil-Brasis, dia 4 de dezembro, terça-feira. O tema é Educação, a grande prioridade. Coordenação de Domingos Segurança Filho, coordenador Arnaldo Nisquier, palestrante Antônio Celso Pereira. O próximo ciclo, dia 6 de dezembro, quinta-feira, às 17h30,
Será Memória Reverenciada. Coordenação geral, acadêmica Ana Maria Machado. Coordenação acadêmica Alberto Venâncio Filho. Memória Reverenciada vai a conferencista sobre Afonso Arinos, pelo acadêmico Antônio Torres, Alcindo Guanabara, por Cícero Sandrone, e Inglês de Souza, pelo acadêmico Domício Proença. Bom, muito obrigado a todos e vamos esperar o próximo ciclo.